Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também demais irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs e evangélicas e amigos e amigas que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e tenho grande satisfação em chegar até você, a sua casa, a sua família, os seus amigos, a fim de compartilhar da Palavra de Deus. Alguns dias atrás, não muitos dias, depois da reunião da ONU, e principalmente depois do discurso do presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre a cristofobia, o apelo que ele faz a todos os países do mundo através da ONU que busquem ter tolerância religiosa. E a coisa repercutiu, foi tirada do contexto. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu fiquei pensando nisso tudo, e eu confesso que num determinado momento me veio à mente um texto de Jesus curando o homem cego, lá em João capítulo 9. E o texto é extenso, né, porque nós teríamos que ler o capítulo 9 inteiro, e eu não tenho esse tempo, mas a gente vai, no momento certo, fazer alguns destaques. Mas a realidade é que eu fiquei pensando muito mais na reação das pessoas em relação à mensagem do Evangelho, a ação de Deus no mundo, o cristianismo em si. E o termo cristofobia, ele não é estranho para pessoas que conhecem a língua grega ou que estudam a história do cristianismo e da igreja no mundo, ou que estuda essa questão da religiosidade no mundo, né? Existe até uma área de pesquisa que tem nível de pós-graduação ou mestrado, que é ciência das religiões ou ciências da religião. É a mesma coisa. E quando você faz uma pós-graduação nessa área, como eu fiz, você estuda essa questão, e tem até a temática das religiões comparadas, onde você estuda as grandes religiões do mundo e faz comparações, inclusive dentro do contexto da sociologia, quando você analisa, principalmente a partir de Durkheim e Max Weber, sobre a sociologia da religião. Então, a língua grega tem no seu léxico, né, a palavra cristofobia, porque a perseguição contra os cristãos, principalmente, ela existe, inclusive, antes de que a Igreja de Jesus Cristo se estabelecesse na Terra. Essa perseguição começou contra Jesus dentro do contexto de Israel, lá o Estado judeu, que não é o que mais persegue cristãos e religiões do mundo. Embora a ONU apresente o maior número de processos e reclamações contra Israel, e deixando países como Nigéria, como Sudão, o próprio Chile, que há pouco tempo atrás estava demolindo igrejas e queimando templos, né, ficaram de fora. Então há, de certa forma, uma tendência contra algumas religiosidades, né, que é o termo correto a se referir. E aí, até eu vi um comentário do Alexandre Garcia, um repórter renomado, né, não está mais, está na televisão agora sim, num determinado canal de TV a cabo, e ele falando sobre isso. E o Alexandre Garcia até citou um relatório da Missões Portas Abertas. Missões Portas Abertas trabalha há 60 anos ajudando povos cristãos ou não, católicos também, ortodoxos, né, e até muçulmanos, dependendo da linha do país, porque entre eles há uma divisão, né, sunitas, xiitas,
e Hezbollah e Hamas dos palestinos, né? Eles são, cada um tem uma visão, uma interpretação do Islã, e eles se perseguem entre si também, né? E aí esse grupo trabalha há 60 anos. E a questão, trazendo foco para o cristianismo, e essa foi a citação, uma das citações do Alexandre Garcia, mais de 260 milhões no mundo enfrentam algum tipo de oposição e perseguição religiosa. Mais de 60 milhões no mundo. E essa perseguição religiosa, ela acontece, seja através de cerceamento de direitos, de cidadania e até da liberdade religiosa, a conversão ao cristianismo proibida e considerada crime com pena de morte, o caso da China, por exemplo, a Coreia do Norte, por exemplo, e a Nigéria caminha nessa direção porque as pessoas são queimadas vivas dentro dos templos religiosos, não é? Também pessoas que são forçadas a deixar a sua casa, o seu emprego, têm os seus filhos tirados de si, são presos porque se converteram ao cristianismo ou porque estavam lendo uma Bíblia. São agredidas fisicamente em praça pública, né? Perdem o seu emprego, são mortos às vezes publicamente, como que numa grande festa, como fazia no Coliseu Romano antigamente contra os cristãos, e são presos, às vezes interrogados, espancados, violentados, torturados, alguns até a morte, e obrigados a recusar a fé em Jesus. E se não recusam, eles permanecem presos e se sobreviverem à tortura. Isso existe, inclusive contra outras religiões. Eu peguei esse material no site de Portas Abertas. Se você clicar na internet lá, Portas Abertas, em qualquer site de busca, você chega ao site deles. Tem até um mapa onde eles apresentam com cores diferentes os países que mais perseguem e os que menos perseguem. No Brasil, existe também essa perseguição religiosa. E alguns tentam alegar que ela é maior da parte de cristãos contra as religiosidades de origem africana. É um fato, não podemos negar isso. O que particularmente eu repudio, não apoio, sou contra. Mas isso é promovido por um grupo específico dentro de uma comunidade e como toda religiosidade se esparrama. Não é que todas as igrejas cristãs, evangélicas e protestantes, ou renovadas, ou pentecostais do Brasil, são contra pessoas das religiosidades de matriz africana. Não. Há um grupo específico. Mas o foco no texto, penso eu, que vai além. Mas para fechar essa questão da cristofobia, quando a gente vê no carnaval pessoas ridicularizando a imagem de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, como sendo homossexual, como sendo travesti, como sendo um animal, como um cachorro arrastado por Satanás, que venceu a batalha. Quando eu vejo mulheres mijando ou defecando sobre crucifixos, ou sobre imagens de santos, particularmente eu sou membro de uma igreja batista e nós não usamos imagens, nem o crucifixo com Cristo pregado nele, se for só a cruz vazia. Mas eu também repudio todas essas cenas que foram vistas, um homem ralando uma imagem de uma Virgem Maria sentado nu, né? Mulheres derramando sangue da sua menstruação sobre símbolos religiosos, essa campanha voraz, na minha opinião, diabólica, para tirar os símbolos cristãos
dos prédios públicos, das escolas. Engraçado que não pode ter uma Bíblia na biblioteca municipal, mas pode ter um livro desse encapetado do Felipe Neto ensinando as crianças a fazer sexo. São inversão de valores. Mas na verdade eu quero sair desse debate porque eu teria muita coisa para falar, horas a fio, e quero trazer você para o texto sagrado, João, Evangelho de João, capítulo 9. Jesus cura um homem cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama, e com aquela lama Jesus passou então no olho do homem e ele ficou curado. Líderes religiosos estavam ali, em especial os fariseus, ciosos no estudo e na interpretação da lei, e eles achavam, só eles estavam certos, né? E bem legalistas, né? Na observação da lei, né? E não acreditaram que o homem era cego. E aí criou-se uma celeuma danada, aquele homem foi questionado e perguntaram a ele e tal, porque Jesus mandou o homem lá se lavar no tanque, e quando o homem voltou, o homem estava enxergando, né? E aí eles estavam acostumados a ver aquele homem mendigando, eles acharam que o cara era um charlatão. A partir daí, verso 13, eu quero destacar as reações que eu me identifico no texto e reações que até hoje acontecem, porque são reações típicas do ser humano em relação à mensagem do Evangelho e à obra de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo para a nossa salvação. A primeira reação, negação. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, falando de Jesus. E falando também do cego. Não é de Deus, aqui no contexto mais especificamente falando do cego. Porque ele não guarda o sábado. A negação se dá aqui por causa de uma diferença de hábito na religiosidade, uma diferença ritual. Como se isso realmente fizesse sentido ou tivesse algum significado para a experiência de salvação. Porque não tem. Se você não nega a palavra de Deus, se você não comete o pecado da idolatria, e se você não atribui as obras de Deus a qualquer outro ser que você chama de divindade, não faz diferença para Deus se o batismo é por aspersão, por imersão, se a ceia é restrita, ultra restrita, ou se a ceia é restrita aos salvos, ou até livre. Não faz diferença para a salvação se usa vestido comprido ou se usa calça comprida. Diferenças rituais, diferenças eclesiais e até algumas diferenças eclesiológicas não faz nenhum sentido e não tem nenhum significado, porque a salvação é pela fé em Jesus. Então daí vem a negação. Como ele não faz do jeito que a gente faz, então ele não é de Deus. Essa reação existe até hoje. A segunda reação típica do ser humano, a dúvida. Ele está dizendo que experimentou uma mudança. Mas será que mudou mesmo? Esse camarada não era cego. E ele não foi curado. Essa dúvida existe até hoje. O sujeito comete crimes, vive uma vida desastrada, desastrosa, é preso. Na cadeia ele conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Se converte, muda de vida, cumpre a sua pena, sai da cadeia. Vai estudar, acerta a sua vida, reestrutura, constitui sua família, vai estudar, faz um curso de teologia, consagrado pastor, passando por um concílio de exame que não é fácil, e não é só em igrejas conservadoras e tradicionais. De modo geral, todas as igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, renovadas, pentecostais, neopentecostais, têm um crivo pelo qual o indivíduo deve passar, a mulher deve passar para assumir o cargo de pastor ou pastora. Mas aí, mas esse cara era um bandido, matava, roubava, fazia, acontecia, agora é pastor?
duvidamos do poder de Deus, duvidamos do poder e da ação do Espírito Santo, duvidamos do poder do sangue de Jesus para purificar pecado, duvidamos da pessoa que foi transformada pela fé em Jesus. Reação típica que existe até hoje. Outra reação, a primeira reação de negação, você vê no verso 16. Me perdoa, mas eu não disse, vou ressaltar agora. A primeira reação de negação, você pode ler aí o verso 16 inteiro. Diz assim: alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Eles duvidavam de Jesus e do cego, e alguns disseram: mas se ele é homem e é pecador, como é que pode fazer milagre? Até de pecador Jesus foi chamado, porque fez um milagre. As pessoas duvidavam do poder de Deus. O verso 18 é a dúvida, mais propriamente dita, categorizada. Os judeus não acreditavam que o homem era cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. E aí perguntaram aos pais: este é o seu filho, verso 19, que vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E aí os pais respondem, verso 20, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos, verso 21, como ele agora pode ver e quem lhe abriu os olhos. E os pais já disseram: ele é um homem adulto, ele tem idade suficiente, pergunta para ele. Ele é que tem que dar satisfação para vocês. Porque eles duvidaram e chegaram a um conflito entre eles, porque não acreditavam, parecia impossível para eles que o homem fosse cego, que Jesus tivesse o poder de fazer cura. Além disso, a terceira reação, lá no verso 24 e 25, né, é a inversão da verdade. Eu usaria um termo moderno, né, que foi aclamado pelo dicionário Oxford, pós-verdade. Esse texto não é novo, ele já vinha sendo debatido dentro da sociologia, e principalmente a partir dos escritos de Zygmunt Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, e especialmente de um de seus alunos, né, Gilles Lipovetsky, que escreveu um livro específico definindo a mudança e o que é a hipermodernidade. E aí o termo pós-verdade surge no contexto da hipermodernidade, que é um período que tem uma característica filosófica diferente, baseado no direito personalíssimo de estabelecer para si e para o outro o que é e o que não é verdade, mesmo que eu saiba que aquilo é mentira. Se eu disse que é verdade, é. Quer dizer, há uns anos atrás, eu lembro que quando era criança, que dizia-se que alguém era burro, era tapado, era ignorante, porque não adianta falar para ele que essa mesa é de madeira. Se ele falar que é pedra, é pedra. Hoje você não pode mais tentar corrigir a pessoa, porque se ele falar isso aqui é água, acabou. E daí vem a questão do movimento LGBT, ninguém nasce homem ou mulher, o sujeito, ele se vê como é e diz como é. Aí vem até o problema das cotas, porque se o problema da cota é autodefinição, o sujeito diz que é negro, ora, se o cara chega lá de olho azul, cabelo louro, ele diz eu sou negro, quem vai dizer que ele não é? E aí fica essa briga na justiça aí, várias vagas adquiridas por cotas que são banidas, retiradas, extintas, porque a pessoa mentiu. Ora, mas se o pressuposto da sociedade é baseado na pós-modernidade, na autodefinição e na autodeclaração, quem pode dizer que ele está errado? É um absurdo, é uma maluquice. Isso não é novo, isso é antigo. E aí aquela história, veja lá o verso 34. Chamaram um homem pela segunda vez, e o homem dizendo que ele era cego, os pais dizendo que ele era cego, e o homem dizendo que agora ele estava enxergando, que ele não sabia nem quem era Jesus, mas ele foi curado por Jesus.
que cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho dele, mandou ele se lavar no tanque, e quando ele se lavou, ele voltou enxergando, e aí eles voltaram, chamaram o homem e disseram assim: para a glória de Deus, diga a verdade, Jesus é pecador. Não era eles que estavam pecando contra Deus, duvidando do milagre de Jesus, do poder de Deus, negando o poder de Deus. Era Jesus que estava mentindo, era o cego, curado que estava mentindo. Uma total inversão. Isso existe até hoje. Isso existe até hoje. A pessoa vai na igreja, tem uma experiência de fé, se converte, muda de vida, dá testemunho, abandona seus vícios, e aí vem alguém e diz assim: não, isso é emocionalismo. Ele foi lá porque estava numa crise, queria ser curado de um câncer. Existe isso. Mas não são todas as pessoas que procuram a igreja e a Jesus Cristo e que têm uma experiência de fé e salvação com Jesus que agem dessa forma. É um erro pensar dessa forma e agir orientado por essa ideia diabólica da pós-verdade. Outra atitude, a quarta, lá no verso 28. Então, eles insultaram aquele homem e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse aí que você chama de Jesus, a gente nem sabe de onde ele vem. Mentira, eles sabiam. Sabiam que Jesus era filho de José, sabiam que Jesus até os 30 anos era carpinteiro, sabiam que Jesus era de Nazaré, mas eles não queriam admitir o fato. Isso aqui indica uma aversão religiosa, ou melhor, uma aversão a uma religiosidade divergente. Ou seja, nós não somos discípulos de Jesus, porque o homem no verso 27 perguntou isso para eles e eles se sentiram ofendidos. Não, nós somos discípulos de Moisés porque Deus falou com Moisés. E quem é esse aí? A gente não sabe de onde ele veio. Isso, na verdade, tem um aspecto de seita religiosa, e não de uma religião ou religiosidade como expressão da religião. Só nós somos salvos, só nós sabemos a verdade, só a nossa interpretação bíblica está certa. Porque Deus falou com o nosso profeta, Deus falou com a nossa profetisa. Seitas. Porque só nós temos a verdade. É uma religiosidade fechada, hermética, e que se opõe e combate todas as outras religiões e religiosidades porque não pensam como eles pensam, não creem como eles pensam. Isso não é simplesmente um aspecto como o da negação. Agora é um pouco mais sério, porque vai no aspecto da oposição religiosa, tentando denegrir o outro, porque não pensa, não crê e não prega como ele. Dizendo que todos são mentirosos, batendo nas portas, distribuindo literaturas. Quando que você se pegar a Bíblia e confrontar a religiosidade desse povo, como Jesus fez com os fariseus, Jesus terminou dizendo para eles: vocês são raça de víboras, vocês são guias cegos, vocês são mentirosos, vocês são sepulcros pintados de branco, sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro é podridão. Porque eles não eram dignos, eram orgulhosos, cheios de si, mentirosos, passavam farinha de trigo no rosto para aparecer na rua e todo mundo pensa: ah, ele passou a noite orando e jejuando. Na hora de dar as ofertas gostava de jogar bem alto assim para cair no gasofilácio, né, lá no depositário, fazer barulho para todo mundo ver.
que ele estava dando oferta. O fariseu, aquele que orava em pé no templo, dizendo: graças te dou, Deus, porque eu não sou como esses miseráveis, desgraçados pecadores aí. Enquanto os pecadores batiam no peito e oravam: tem misericórdia de mim, Deus, pecador. E Jesus disse: o pecador foi justificado e o fariseu foi condenado. Muito cuidado, porque isso existe hoje. Muitas seitas amalucadas, algumas com ar de seriedade, algumas ganhando espaço cada vez mais na mídia, na televisão, vendendo bênçãos, vendendo salvação, vendendo milagres, pior do que a venda de indulgências pelo cristianismo primitivo, ou medieval, melhor dizendo. Pessoas que amaldiçoam vidas e não abençoam. E observe que há uma sequência objetiva: negação, dúvida, pós-verdade, aversão, violência contra a religiosidade divergente. E o último caso é o da violência física, da agressão mesmo. Seja por palavras, o assédio moral, ou seja por agressão. Verso 34. Já que o cego não cedia e insistia em falar que era cego que Jesus o curou, diante disso responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de querer nos ensinar? E o expulsaram. E no contexto do judaísmo, quando expulsavam alguém de uma reunião ou de uma sinagoga, eles pegavam a pessoa e jogavam a pessoa com força, com a cara no chão, em cima de pedras, para machucar, para afrontar, para humilhar, para denegrir, manchar a imagem daquela pessoa na sociedade, para dizer que era indigno. Era a mesma ideia de repudiar alguém, deserdar alguém, cometendo violência física contra pessoas que não creem, que não pensam, que não oram e que não pregam como eles fazem. Essa reação ainda existe. Daí a ideia da intolerância religiosa no mundo. Daí a ideia da intolerância religiosa de um grupo que se diz, o verdadeiro cristianismo, baseado no judaísmo puro, perseguindo religiões de matrizes africanas no Brasil. Daí o conflito do Islã com o cristianismo, e para o Islã todos nós que não somos islâmicos somos infiéis. E os grupos mais radicais dizem: temos que morrer, porque afrontamos a Alá, o Deus deles. E alguns cristãos dizem: vocês não são salvos porque vocês não se vestem, não andam, não falam, não pregam e não oram como nós. Daí a cristofobia na sociedade brasileira, onde pessoas vulgarizam, ridicularizam, perseguem cristãos, e no mundo inteiro, matando cristãos. Lembre-se do número: mais de 260 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de perseguição religiosa só porque é cristão. A última reação, que é a reação que vai de encontro com tudo isso, e é a que Deus espera de mim e de você. Jesus ouviu que aquele homem havia passado por tudo aquilo e foi expulso daquele encontro com os fariseus. Jesus viu que ele tinha sido expulso, eles foram, aquele homem foi levado num dia de sábado, num lugar onde estavam reunidos ali, e aconteceu aquilo tudo, E aí Jesus então foi ao encontro daquele homem, verso 35 e 38. E aí a Bíblia diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse:
Você crê no Filho do Homem, você crê em Jesus Cristo como aquele que é Deus, mas que veio plenamente como homem para morrer na cruz e salvar você? E aí o homem vira e diz assim, verso 39, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Ou seja, eu não sei quem ele é, então eu preciso saber quem ele é para que eu creia nele. E aí Jesus responde, você já o tem visto, é aquele, sou eu, que está falando com você. Jesus se declara para ele. Jesus se apresenta abertamente para ele. E aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, eu creio. E o adorou. Adorou a Jesus Cristo, adorou a Deus. Ele teve uma experiência pessoal com Jesus. E ele teve nessa experiência despertada a sua fé. E ele creu em Jesus, entregou a vida a Jesus e o adorou. Essa é a reação típica que Deus espera de mim e de você. Fé. Fé em Jesus. Eu creio. Mas uma fé que promove mudanças significativas e radicais, porque logo em seguida ao fato de declarar que crê, ele adorou a Deus, adorou a Jesus como sendo plenamente Deus, aquele que o havia curado fazendo milagres. E é interessante que num determinado momento esse homem vai dizer para aqueles indivíduos, né? Vocês estão com dúvidas, né? Porque ninguém jamais ouviu dizer que o olho de um cego foi aberto, né? E se Jesus não for de Deus, ele não poderia ter feito alguma coisa por mim. E é interessante também que ele desafia, aquilo provocou a ira dos homens, porque ele vai dizer lá no verso 31, né? No 30 ele diz, é extraordinário o que aconteceu comigo, e vocês sabem, ou melhor, vocês não sabem, de onde esse indivíduo que me curou vem. Mas ele me curou, ele me abriu os olhos. E aí ele diz no 31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Deus não ouviu a oração daqueles fariseus, Deus não ouviu a oração daquelas pessoas ao redor, duvidando, negando, invertendo valores, demonstrando uma aversão religiosa, uma atitude sectária. Deus não ouviu a oração daquelas pessoas que agiram com violência. Mas Deus ouviu aquele homem cego, pecador, que confessou, declarou publicamente a sua fé em Jesus. E que passou a adorar a Deus, porque teve a sua vida transformada. A questão que se levanta é, qual há de ser a sua atitude? Você. Qual é a sua atitude? Quando você ouve a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, quando você ouve a pregação dizendo que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele para te perdoar, purificar você dos seus pecados, para te salvar e para dar a você a certeza da vida espiritual eterna no céu. Qual há de ser a sua reação? Negação? Dúvida? Pós-verdade? Aversão a uma religiosidade diferente da sua? Violência? Perseguição religiosa? Ou aquela que Deus espera de mim e de você? Fé. Fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da sua vida. Essa é a única e possível atitude, reação, que pode mudar a sua vida, a sua história. Fazer com que você abandone todos os seus pecados, vícios, maus hábitos, tenha o seu caráter transformado e receba o perdão e a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramando o sangue dele para te perdoar,
purificar de todo pecado, te salvar e te dar a certeza da vida espiritual eterna no céu. Abaixe a sua cabeça. Querido Deus, é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nos pomos diante do Senhor. Que a nossa atitude seja a única que torna possível a nossa salvação. Fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Toda perseguição religiosa, toda atitude contrária ao teu propósito santo e eterno de salvação em Jesus Cristo, morto na cruz e ressuscitado, caia por terra agora. Que todas as correntes que prendem a mente das pessoas seja quebrada agora, e que com a mentalidade livre, com o coração livre, haja uma atitude de fé, confessando Jesus como único Salvador e Senhor, para a glória do teu nome. Eu abençoo aqueles que romperam as barreiras da religiosidade e que confessaram sua fé em Jesus. Eu abençoo a vida daqueles que confirmaram a sua decisão de fé por Jesus, em Jesus. E eu clamo pela vida daqueles de coração endurecido, que ainda não creem. Ó Deus, eu oro, abençoando a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar.
espalhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa.